Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de ecoeficiência e vamos entrar em uma nova sessão. Vamos tratar agora de responsabilidade social e ambiental e tratar de questões mais específicas referente à gestão, desse tão importante, segmento que nós temos para a nossa sociedade. Vamos lá? Bom, como eu já falei para vocês durante a introdução, nós hoje vamos tratar de gestão social e ambiental e seus principais, seus princípios efetivamente. Mas para que a gente entre especificamente nesse tema, antes disso, nós vamos tratar sobre falar, sobre relembrar, na verdade, sobre um conceito básico, que é o conceito de gestão, que ele vai nortear um pouco e vai dar para a gente um pouco mais de propriedade para que a gente fale de gestão social e ambiental. Antes de a gente falar de gestão especificamente social e ambiental, é importante a gente esclarecer e relembrar o que é gestão. Gestão nada mais é do que um processo de gerenciamento, de administração, onde leva em consideração uma determinada instituição ou um grupo de pessoas que se relacionam em um ambiente, que seja físico ou virtual nos dias de hoje, que muito, se tem utilizado, orientadas para um objetivo comum, normalmente dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, nada mais é do que gestão é um conjunto de processos onde a gente vai planejar, organizar, comandar, controlar, as atividades que são destinadas daquele determinado segmento. Então é importante que a gente saia, com esse conceito para que a gente entenda o que é que a gente vai falar quando a gente trata de gestão social e ambiental. Então nós vamos, gerenciar, nós vamos planejar, organizar, comandar, controlar, em uma instituição, com um grupo de pessoas se relacionando dentro de um ambiente, com um ambiente que seja físico ou virtual, que tem um objetivo comum, nesse caso, a gestão social e ambiental, certinho? Dando esse primeiro conceito, vamos para o nosso próximo tópico de discussão. Compreendido o conceito preliminar de gestão, aqui a gente tem mais um tópico que ressalta a importância da gestão, e determina um pouco mais sobre suas características. Então, gestão ela ocorre em um empreendimento, e esse ele é um empreendimento, não é o ato de gerir. Então, o empreendimento ele leva em consideração esforços combinados e organizados em prol de um objetivo em comum. Então, não importa onde você esteja. E, logicamente, a gente tem aqui, ocorre em qualquer tipo de instituição, instituição pública, instituição privada, instituição com ou sem fins lucrativos. Isso não importa. O que vai ser levado em consideração para ser considerado um empreendimento, e o empreendimento deve ser gerenciado, tem que ter gestão, é exatamente você ter um grupo de pessoas que são organizadas sistematicamente e têm um objetivo em comum. Então, não importa se você vai fazer, por exemplo, um evento com o seu grupo da igreja, ou se você vai fazer, por exemplo, uma gincana no colégio. Se eu tenho esforços combinados, um grupo de pessoas organizadas, e eu tenho ali, eu vislumbro um objetivo em comum, eu tenho um empreendimento, e esse empreendimento deve ser gerenciado. Bom, adentrando um pouco mais, para que a gente chegue, e contextualize um pouco sobre gestão ambiental e social, e é importante que a gente traga um pouco do histórico, de como a gente começou de fato a discutir. Lá atrás a gente falou, sobre um histórico intrinsecamente ligado, com as questões ambientais, mas agora nós vamos tratar de questões, estruturantes, vamos dizer assim, questões da conjuntura econômica, política e empresarial que proporcionou essa discussão de questões ambientais. Então, é para até a gente chegar nas questões relacionadas à gestão efetivamente. Então, nós tivemos um fato extremamente importante que, despertou, ou desencadeou no despertar
né, do olhar para essas questões socioambientais, que foi a Revolução Industrial, que ocorreu no final iniciou ali no final do século XVIII. Né? A gente diz, professor, mas tão longe, por que nós não vamos discutir? Porque é olhando para o passado, olhando para os nossos acertos e os nossos erros, que a gente consegue, né, acertar mais aqui no presente. É por isso que a gente olha um pouquinho para o passado. Mas, enfim, a Revolução Industrial ela trouxe avanços, né, que nos garante a vida que nós temos hoje. Né? Nós tivemos, né, os sistemas de gerenciamento mais complexos começaram na Revolução Industrial. Mas por que começaram lá? Começaram porque nós tivemos um modo de produção capitalista consolidado naquele momento. Por que, professor, que foi consolidado? Porque nós tivemos ali o nascimento das grandes empresas, dos grandes conglomerados empresariais, de grandes indústrias, do sistema financeiro robusto do jeito que a gente conhece hoje. Então, foi a partir desse crescimento exponencial, né, que nós tivemos lá das empresas, foi que a gente teve a necessidade de ter, né, que nós tivemos a consolidação da produção capitalista e que nós tivemos que ter, né, sistemas de gestão um pouco mais complexos. Então a gente sai daquela produção ali artesanal e vem para uma produção em massa, produção em escala, em grande quantidade, em grandes conglomerados industriais, empresariais e financeiros. Então eu tenho que ter formas de gestão um pouco mais avançadas. Então foi aqui que além, né, de empresas e sociedade, de pessoas que começaram a se adaptar, né, porque aqui nós tivemos, por exemplo, as indústrias consolidando, nós tivemos um grande êxodo rural, né, nós tivemos as pessoas saindo do campo para vir trabalhar nas indústrias. Então a gente tivemos mudanças sociais, tivemos mudanças, né, políticas, nós tivemos mudanças econômicas, e o Estado teve que se adaptar, porque nós tivemos, começou a ter novas relações começaram a surgir. O Estado começou a ter que regular as empresas, regular o sistema financeiro, regular as relações entre patrão e empregado, que começaram a ser mais robustas. E assim nós tivemos, né, grandes mudanças que vão desencadear um pouco mais em problemas em questões ambientais que a gente vai tratar um pouco mais adiante. E essas mudanças que nós começamos a relatar anteriormente, elas começaram a impactar em outras áreas que antes não se tinha noção. Né? A Revolução Industrial, o crescimento, né, a vinda de grandes empresas, outras relações de trabalho surgindo, né? Tudo isso tiveram vários lados positivos, que aqui não cabe, né, não é o momento da gente tratar sobre eles. Porém, tiveram lados negativos também, como tudo na vida. Tem seus, né, tem os pró e o contra. Né? O contra, nesse caso, né, especificamente, já que a gente está tratando de gestão social e ambiental, né, essas mudanças começaram a afetar o meio ambiente. Nós tivemos, para a instalação das empresas, né, nós tivemos o aumento de desmatamento, poluição ambiental, né, grandes indústrias queimando óleo diesel 24 horas por dia, né, jogando fumaça para cima. Então nós tivemos muitos e temos muitos impactos até os dias de hoje. Né? Como a gente já falou lá atrás, o Estado começou a ter que intervir e intervém até os dias de hoje para que a gente tenha, né, o menor impacto possível. Porém, também tivemos impactos positivos, como a gente já relatou. Né? Por exemplo, a evolução da ciência de administração. Aqui a ciência de administração, na verdade, se consolidou, surgiu e consolidou a partir da Revolução Industrial, que foi onde as grandes conglomerados começaram a surgir. Então, sistemas de gestão mais evoluídos começaram a ter que ser criados, pensados, elaborados, e diversos autores e cientistas começaram a tratar sobre o tema. E a partir disso, né, desses problemas ambientais que a gente acabou de citar, também a administração começou a se preocupar em criar sistemas de gestão que minimizassem esses impactos ambientais, né, que começassem a gerenciar desperdício de matéria-prima, que começassem a gerenciar a emissão de gases, que começassem a gerenciar
né, o impacto disso sobre os colaboradores, né, e isso, né, foi um impacto extremamente positivo, né, que dá e garante um pouco mais de eficiência, de eficácia e de um tratamento um pouco mais especial para questões, por exemplo, como essas questões ambientais. Bom, queridos alunos, após a gente relatar um pouco sobre a importância que nós temos na implantação desses sistemas gerenciais, né, especificamente voltados para a gestão social e ambiental, é que nós chegamos a uma questão de extrema importância, que é o surgimento dessa gestão socioambiental, o que é isso? Ela orienta as empresas, mas também orienta os governos, em que? No desenvolvimento de ações e projetos de responsabilidade social e ambiental. Ou seja, ela apresenta, orienta, auxilia, né, empresas e governos para que a gente tenha ações voltadas para o desenvolvimento social e ambiental. E ações essas que valorizem o relacionamento ético entre empresas, trabalhadores, entidades públicas, comunidade e meio ambiente. Então a gente tem todos os atores, vocês lembram que lá atrás, quando a gente tratava de sustentabilidade, né, dos diversos atores, né, que envolvem esse sistema, né? Então a gente tem aí, né, empresas, trabalhadores, entidades públicas, a comunidade, que é a sociedade, o meio ambiente, né, o aspecto econômico, tudo isso para contribuir para o desenvolvimento sustentável e inclusivo de vários setores da produção, né? Então, tais como agronegócio, mineração, instituição financeira, indústria, comércio. Então, tudo isso para que a gente tenha um sistema um pouco mais justo, que a gente consiga que as empresas elas não sejam só organismos e instituições que visem, né, interesses próprios dos gestores, mas que também tenham um olhar social e ambiental, que dê o seu retorno, né, e que apresentem, além de uma solução, né, do ponto de vista de produto ou serviço, mas que também apresentem, né, para a sociedade a sua contribuição social e ambiental, certinho? Então, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje, né? Lembrem de ler o material de apoio, lembrem de ler os slides, lembrem também de assistir essa videoaula até aqui, com muita fé em Deus, todos vocês chegaram até aqui, né? E façam as nossas atividades lá no Classroom, né? As atividades daqui para frente, elas todas valerão, né, a mesma pontuação de 10 pontos, e ao final do bimestre nós vamos somar todas as atividades, dividir pelo número de atividades, e aí vocês terão a nota final, então, do bimestre. Então é importantíssimo que vocês realizem todas as atividades, certinho? Forte abraço, até o nosso próximo